Oi pra você ligado nas redes sociais, eu sou o Caio César e o papo por aqui é futebol. E agora a gente fala de futebol nacional, a gente fala de futebol brasileiro. Neste final de semana teremos a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Na verdade ela já começou na quarta-feira, né? Com o jogo adiantado, pedido pela TV. O Corinthians venceu o Vasco. Deu aquele respiro, deu aquela aliviada ali nos problemas, digamos assim. Difícil, né? Mas conseguiu vencer 2-1. O Talismã Everaldo fez um gol aos 44 do segundo tempo. Já tinha feito um gol no finalzinho contra o Atlético Paranaense algumas rodadas atrás. E dessa vez contra o Vasco. Placar de 2-1. Bom, e nós temos a partir deste sábado, os jogos começam a partir das 5 horas da tarde, todo o complemento da rodada. Neste sábado, então, temos Bragantino, Red Bull Bragantino e Goiás, duelo de desesperados, né? Mas o Red Bull Bragantino, que esboça uma pequena reação, enfrenta o Goiás, que já abre 5 pontos do Red Bull Bragantino. Então, se o Red Bull vencer o jogo hoje, vai a 19. Fica a 8 pontos do Goiás, e aí o Goiás já começa a olhar com muito mais carinho para a Série B do Campeonato Brasileiro. Vencendo, o Goiás chega aos 14 pontos, encosta no Bragantino, mas aí vai precisar torcer contra os outros times também. Brigando também para não cair, brigando também nessa parte de baixo da tabela, estão Coritiba e Ceará, ou Ceará e Coritiba. O jogo acontece hoje, 7 da noite, no Castelão. Ceará é o 14º colocado, Coritiba é o 18º, tem os mesmos 16 que a gente falava agora há pouco do Red Bull. Então eles jogam, se enfrentam às 7 horas da noite. Também hoje tem o Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli encarando o Sport de Jair Ventura. O Sport que já apareceu na parte de cima da tabela, já apareceu na parte de baixo da tabela, hoje é o 12º colocado, tem 20 pontos. O Atlético Mineiro busca reaparecer ali para tentar uma liderança no campeonato, vencia o Bahia, estaria junto com o Atlético, aliás, junto com o Internacional e com o Flamengo, com 34 pontos, tomou a virada do Bahia e não conseguiu chegar à ponta na última rodada, busca agora, enfrenta o Sport no Mineirão hoje, 9 horas da noite. Amanhã, mais 4 jogos para fechar, pelo menos por hora, né? Pelo menos por enquanto, esta que é a 18ª rodada, falta uma pra gente fechar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Então amanhã nós temos Fluminense e Santos, duelo ali da parte de cima da tabela também. O Santos é o 5º colocado, o Fluminense é o 6º, o Santos tem 27, o Fluminense tem 26. Temos Atlético Goianiense e Palmeiras, o jogo acontece às 4 da tarde no Estádio Olímpico, lá em Goiânia. Teremos às 6h15 um baita jogo, um jogo muito bacana de se acompanhar, Internacional e Flamengo. Jogo que vale a liderança, jogo de líderes, jogo que vale a liderança isolada. Quem vencer vai a 37 pontos, abre 3 desse segundo colocado. Internacional e Flamengo jogam então às 6h15 da tarde. E o Atlético Paranaense vai receber o Grêmio que busca as primeiras colocações, e o Atlético Paranaense que busca fugir da zona de rebaixamento nesse finzinho de primeiro turno. Temos 2 jogos adiados, e aí é interessante, né? Porque o São Paulo enfrentaria o Botafogo e o Bahia enfrentaria o Fortaleza. Mas a CBF fez o seguinte, a CBF adiou os 2 jogos. Para quê? O São Paulo encarasse o Fortaleza pela Copa do Brasil neste fim de semana. Então o jogo São Paulo e Fortaleza, jogo da volta, o primeiro jogo foi 3-3 lá no Ceará. São Paulo e Fortaleza se enfrentam pela Copa do Brasil às 8h30 da noite, valendo vaga nas quartas de final da competição nacional. São Paulo que busca o primeiro título, Fortaleza também, né? Mas o São Paulo tem ambição do primeiro título da Copa do Brasil nessa vasta galeria de títulos que o São Paulo tem. Falta a Copa do Brasil, então o São Paulo pensa assim muito, inclusive na Copa do Brasil, até para dar uma salvada na temporada, né, que caiu fora da Libertadores da América, vai para a Sul-Americana agora, inclusive encara o Lanús, e o Campeonato Brasileiro ainda busca. Então assim, não é a única chance de título do Tricolor nessa temporada, que só vai terminar lá em fevereiro, né? Mas a Copa do Brasil é um caminho mais curto, como todo mundo diz, né? Para Libertadores da América do próximo ano. Enfim, São Paulo encara, portanto, o Fortaleza. Qualquer empate, o jogo vai para os pênaltis, e aí qualquer vitória para qualquer um dos 2 lados classificam o respectivo. Então 3-3 o jogo em Fortaleza. Qualquer empate, vamos para os pênaltis, e quem vencer
passa às quartas de final, então São Paulo e Fortaleza não jogam no Campeonato Brasileiro para se enfrentarem na Copa do Brasil. Esses jogos ainda não têm data definida para acontecer. A CBF mudando um pouquinho aí essa história nessa rodada para poder adiantar esses jogos, esse jogo da Copa do Brasil. Por que aconteceu isso, Caio? Não faço ideia, mas é um jogo interessante da gente acompanhar no final de semana. Classificação, portanto: Internacional primeiro 34, Flamengo segundo também 34, o Atlético Mineiro é o terceiro com 31. Aí há um buraquinho, né, entre o Atlético Mineiro e o São Paulo, são 4 pontos de diferença. São Paulo tem 27, o Santos também tem 27, o Fluminense 26, fechando ali o G6. Fortaleza é o sétimo com 24, Palmeiras o oitavo 22, Atlético Goianiense também 22, Corinthians hoje é o 10º colocado, mas ainda pode ser ultrapassado na rodada, porque, né, jogou, enfim, já jogou na rodada, então pode ser ultrapassado por muita gente ali da parte de baixo ainda, mas nesse momento o Timão é o 10º colocado com 21 pontos. Grêmio também 21 ao 11º, Sport 12º com 20, o Bahia e o Ceará ao lado do Botafogo tem 19 e o Vasco é o primeiro fora da zona de rebaixamento com 18 pontos ganhos. Atlético Paranaense 16, Coritiba 16, Bragantino 16 e o Goiás 11. Essa é a classificação da zona de rebaixamento, é a classificação do Campeonato Brasileiro da primeira divisão. A gente volta na próxima rodada para falar como foi essa e para projetar também a próxima, a 19ª, que fecha o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro que começou lá em maio e vai acabar apenas em fevereiro de 2021. Fechou? Continua ligado com a gente aí, a gente volta. Um abraço.